Agora, com vocês, o advogado Eduardo Bossi. Já quero informar, vem muitíssimo bem recomendado por ninguém menos que Jones Manuel. Jones Manuel, que vai estar nos Três Irmãos hoje, às 10 da manhã. Quando a gente acabar aqui, vai todo mundo assistir ali o Três Irmãos. Eduardo Bossi, muito bem chegado. Como está você? Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Considero aí, né, um canal de extrema importância que vocês, junto com o Jones, criaram, né? A gente estava precisando desse canal, né, que fosse um pouco mais independente do governo, que pudesse falar com mais sinceridade com os trabalhadores, né? Então, parabenizo você e ao Jones aí pelo projeto e podem contar comigo sempre. Legal. Você é advogado trabalhista. Qual é a sua especialidade no direito? Isso, eu trabalho já há 10 anos como advogado trabalhista, né? Antes de fazer direito, eu fiz engenharia química na Universidade Federal do Paraná. Então, eu frequentei a Universidade Federal por bastante tempo, e foi uma época de bastante aprendizado, assim, você, né, ficar um tempo dentro da universidade pública, você acaba aprendendo muita coisa ali, sabe? Então, hoje eu trabalho, né, meu foco é no direito, né? Estou realizado ali no direito e estou aí no direito do trabalho, né, que infelizmente nos últimos anos vem sido sistematicamente atacado, né, pela Suprema Corte, e a gente vai ter um tempinho ainda para conversar sobre isso. Vamos. E você faz parte também desta turma de subversivos ali, Davi Decache, Daniel Conceição e outros do Instituto de Finanças Funcionais, né? Isso. Tive esse prazer, né, há muito tempo, né, converso com o Davi, né, pela internet, não conheci ele pessoalmente, mas a gente é amigo de internet, né, nos tempos modernos isso é possível, né? Uhum. E há muito tempo eu considero o Davi um dos melhores economistas aí no nosso campo, sabe? Ele é uma pessoa muito honesta, muito certa, né, do que ele tá falando, e ele é uma pessoa que não tem compromisso com o erro, né? Se ele acha que eventualmente estava errado, agora ele vai lá e fala de novo, muda o que for necessário, e você vê que ele é um cara, né, que defendia um programa econômico na eleição e com o tempo, né, ele foi vendo que o Fernando Haddad não colocou nada em prática daquilo que foi prometido, né, na eleição, e hoje é um crítico, né, como todos nós aqui. Eu sei que muitas pessoas ficam sentidas com nós aqui, né, com muitas críticas, mas o nosso compromisso tem que ser com a classe trabalhadora, né, independente do partido. É claro que um partido é muito importante para se organizar. Eu, por exemplo, sou organizado no PDT, né, muitas críticas a fazer, claro, o pessoal também, né, passa por um momento difícil, mas nosso compromisso maior, né, nossa luta é na melhoria de vida dos trabalhadores, né? Então, eu acho que independente, né, de quem está lá, a gente adoraria tomar uma cerveja com o Lula, né, Mauro? Se ele pudesse conversar com nós, né? Deve ser uma pessoa muito boa. A nossa crítica não é uma crítica pessoal, né? É realmente uma crítica de quem acredita de que precisamos de um líder que agite a política, né? Que energize a política. E nós estamos vendo um exemplo muito claro agora, né, com essa questão do Trump, como as pessoas elas conseguem se engajar e como o Partido dos Trabalhadores consegue engajar as pessoas, né? O Lula tem essa força, né? Então, um bom exemplo recente é quando o Campos Neto estava no Banco Central. Quando o Lula começou a fazer um discurso contra a taxa de juros, rapidamente estava na boca do povo, né? E você fazia pesquisas ali de opinião, a opinião era sempre esmagadora, a maioria concordando com o Lula, com a crítica, né? Então, o Lula, ele é um animal político, né? Muito forte, muito poderoso, e o que a gente cobra aqui, né, dia a dia, é que ele use essa força, né, para tentar realmente transformar o país, né? Uhum. Você é do PDT, você falou. É trabalhista, isso. Portanto, você é da ala cirista do PDT ou da ala trabalhista mais radical? Eu fiz campanha para o Ciro em 2018, fiz campanha para o Ciro em 2022, né, como tem que ser, né, dentro do partido. Já encontrei com o Ciro algumas vezes, né, em reuniões lá em Curitiba, né. Eu estou morando em Santa Catarina agora, na cidade de Bombinhas, não sei se vocês conhecem, mas fica aí o convite, né, se vocês vierem para Santa Catarina um dia, passa reto em Balneário Camboriú e para em Bombinhas, que é uma praia paradisíaca, não tem aquela gentalha toda lá, que o pessoal é mais legal, mais divertido, tá? Fiquem à vontade. Legal. Você está Então, morando em Bombinhas, homem, que interessante. Isso. Um dos meus filhos, o mais velho, fez Federal de Santa Catarina, Engenharia de Agricultura.
e eu ia sempre visitá-lo nesse período aí. E uma vez fomos de Florianópolis para Bombinhas, que é uma região de mergulho, né? Isso, tem aqui, as Maravilhoso, águas né? são Tem bem, muito. bem, bem bonitas aqui. Aham, dá para fazer um É, mergulho, é bem legal. Aham, fui mergulhar, foi um desespero. Nunca. né? Ele mergulhou que nem Mas, um peixe, assim, um negócio impressionante, assim. Eu botei aquele ele é, negócio, aham. sufoquei, nossa, foi um desastre. Nunca mais na vida mergulho, mas é Para linda mim, mesmo a região. para mim não serve também, eu fico meio agoniado, É, sabe? Mas então, completamente. continuando, né? Eu, Vamos eu, eu lá. tenho, eu achei realmente que a campanha de 2022 do Ciro teve muitos erros, sabe? Eu me lembro que na época eu conversava com o Fred, né? E foi uma das coisas que me pareceu assim bastante clara é que o Ciro tentou angariar os votos dos bolsonaristas, o que é legítimo, né, de uma eleição, você procurar esses votos, tal, mas a forma como você vai fazer isso é muito importante, né? De maneira que eu com os últimos tempos assim acabei, como é que eu vou dizer, desesperançoso um pouco na figura do Ciro, apesar de respeitar ele muito, e eu acho que a gente aqui no nosso campo, né, que é da esquerda radical, marxista, tem que considerar que o Ciro, depois de muito tempo, é um dos poucos, né, políticos dessa grande escala aí eleitoral que Uhum. coloca em perspectiva um projeto nacional de desenvolvimento, né? Então, acho que só por isso ele merecia nosso ouvido, nossa atenção e pelo menos o nosso respeito, né? Então, assim, essa é a minha relação com o Ciro, ela é um pouco complexa, assim, mas assim, tenho todo respeito por ele como figura pública. Perfeito. Legal. Bom, vamos falar primeiro desse momento, né? Eu quero conversar contigo sobre os ataques seguidos que continuam aos direitos dos trabalhadores no Brasil, mas antes queria ouvir tua avaliação sobre esse cenário da agressão imperialista, agressão de Trump ao Brasil e da reação brasileira, sobretudo a reação do governo Lula. Novamente, né, Mauro, me parece que é consenso aqui entre nós que é uma grande oportunidade do governo, né? É, eu acho que a última grande oportunidade que o governo teve assim foi no debate da escala 6x1, né? Lá o governo perdeu a chance de pautar esse debate. Foi uma forma muito tímida, né, de pautar esse debate que de alguma forma colocou a extrema direita nas cordas, né? Como é que vocês enfrentam a extrema direita? É mostrando para o povo que eles defendem os ricos, sabe? Então o governo Lula está vendo isso, né? Quando ele começou agora a falar, ainda que de forma muito né, vamos dizer assim, falsa de taxar os super ricos, o como isso agitou, né, a base, o como as pessoas compram isso, né? Então, o Lula de novo está enfrentando uma oportunidade que, na minha opinião, é histórica, né? Então, o Brasil há 20 anos é deficitário em relação aos Estados Unidos. Só teve um período ali que a gente era superavitário, mas é por causa dos boom das commodities. Por quê? Porque, evidentemente, a relação Brasil e Estados Unidos é uma relação centro-periferia, né, do capitalismo. Portanto, o que acontece na prática? O Brasil vende para eles produtos primários, né, como café, laranja, alumínio, ferro, coisas commodities, basicamente, e aí, chegando lá, eles fazem, né, agregam valor a esses produtos, e o Brasil acaba importando esses produtos de maior valor agregado. Um exemplo é o café, que a gente vende ali o saco a 4 dólares e 99, e quando a gente importa o café já um pouco mais refinado, tal, mas a gente paga 11, 12 dólares, sabe? Então, é a mesma coisa com o petróleo, né? O Brasil vende petróleo bruto para os Estados Unidos, né, a um preço baixo, e aí eles fazem lá o querosene, fazem os óleos, fazem enfim, o refinamento, né? E aí a gente compra com produtos com valores muito maiores. Isso é importante botar em perspectiva, porque trata-se de comprar produtos em moeda dólar, né? Dólar que não é a nossa moeda. Portanto, é importante pensar nisso. Agora, não adianta, né? Vamos lá. O governo Lula, né, me parece que ele inicialmente deu a sensação de que ele ia fazer esse debate forte, né? A primeira carta ali que o Lula responde, o Trump, me pareceu uma carta de enfrentamento. Deu até assim, vamos dizer, de certo, ele vem, né? Ontem, quando eu vi que ele tinha marcado uma conversa, né, com o povo, eu me animei bastante, sabe? Pensei, bom, hoje ele vai falar tal. E aí, quando eu vi, ele foi para Globo, para Record, né? Eu acho que tem uma crítica aqui a ser feita, assim, porque querendo ou não, né? Claro, o povo assiste a Record, sim, o povo assiste a Globo, mas você, querendo ou não, está legitimando eles como meio de comunicação com o povo. Seria interessante você fazer essa conexão direta com o povo sem precisar da intermediação desses grandes canais burgueses,
certo? Mas tudo bem, eu acho que ainda não chega a ser a grande crítica aqui. Eu acho que, no fim das contas, né, ainda que o Lula use isso politicamente, e a minha opinião é que isso vai fazer muito bem para o governo Lula, porque vamos lá, Mauro, ninguém gosta do bulinador, sabe? O mandão, o cara que chega ali e fica, sabe, incomodando os outros, pessoas que estão tranquilos, estão na boa. O povo sabe, o povo consegue ver uma injustiça, sabe? Então, não existe um canto do Brasil que não estejam sabendo, neste momento, de que o Donald Trump, né, de forma arbitrária, taxou o Brasil dos produtos 50%. O povo não gosta disso, sabe? Então, se o Lula usa isso com genialidade, ele é um gênio político, ele resolve a questão dele política para o ano que vem, né? O problema isso é o suficiente? Né? Beleza, a questão eleitoral me parece que está resolvida, ainda que a popularidade do Lula esteja caindo, é o suficiente para vencer a eleição, até porque o Bolsonaro não estará na eleição. Atenção, grande imprensa, parem de colocar o Bolsonaro nas pesquisas. O Bolsonaro está inelegível. Quem deixou o Bolsonaro elegível foi o meu partido, eu tenho orgulho de dizer isso também. Então, o Bolsonaro está inelegível por uma ação do PDT, no TSE. Então, por favor, esqueçam isso, sabe? Não vai acontecer. Se existir anistia, quem vai decidir isso depois é o Supremo. O Supremo não vai deixar acontecer. Então, assim, uma grande vantagem que teremos nessa eleição é a ausência desse medo, vamos dizer assim, da volta do Bolsonaro. Não existirá. Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, politicamente, é uma oportunidade muito grande e acho que o Lula vai saber usar ela para conseguir melhorar um pouco a sua imagem perante a sociedade. Agora, na prática, da parte econômica, deveria ser uma oportunidade para a gente colocar em perspectiva, né, uma política industrial que, de fato, fizesse com que as nossas cadeias produtivas tivessem uma melhoria aí, né, para melhorar basicamente os empregos, né, Mauro? Porque, veja, o Brasil está com uma ocupação bastante alta, né? Baixo desemprego, baixa desocupação, mas a qualidade dos empregos são muito ruins, né? Então a gente tem que colocar isso sem perspectiva de que a gente precisa melhorar aí a capacidade produtiva do país com bons empregos, né? O Paulo Gala sempre fala muito sobre isso, né? Sobre como a cadeia produtiva tem que ganhar complexidade produtiva, né? Complexidade econômica, né? O André Roncaglia e o Paulo Gala têm um livro sobre isso muito interessante, né? Então, o Brasil é o país das sobremesas, né? Então, isso deveria ser uma oportunidade para colocar isso em perspectiva. Eu vi uma notícia falando sobre a possibilidade de internalizar as cadeias de remédios, né? Eu vi, acho que o Lula falou algo nesse sentido, e aí é um ótimo exemplo, né? Então, se você tem remédios que estão com patentes vencidas, Mauro, você traz isso para cá, faz a engenharia reversa, você coloca isso no fundo ali da Amazônia, nos lugares mais, sabe? E você gera empregos aqui no Brasil, você não precisa ficar gastando em dólar lá, você consegue fazer isso aqui, tá tudo protegido pela OMC, não tem, sabe, não estamos ferindo regra nenhuma, sabe? Então, o Brasil, ele é um país com tudo na mão, nós temos tudo na mão, a gente pode, claro, aquilo que for necessário importar, é bom, a gente precisa fazer aí um planejamento, né? Mas, assim, muita coisa que a gente poderia produzir aqui, a gente abre mão de um projeto nacional e acaba importando, e aí, né, num momento como esse, em que de forma arbitrária um presidente vai lá e coloca 50% sobre os seus produtos, você não tem como se defender, né? Você fica um pouco, vamos dizer assim, fica difícil para o Lula aplicar a lei da reciprocidade nesse momento, ainda que eu defenda isso, porque muitos produtos brasileiros dependem dessa importação, de maneira que isso pode afetar, você acabou de mostrar ali, né, a inflação brasileira. E se o Banco Central, né, já está com a taxa de juros a 15%, a única coisa que ele precisa é um sinalzinho de que a inflação vai voltar a subir para ele manter essa taxa de juros a 15% Sim. Ou até pior, né? Então, é um momento delicado, é uma oportunidade política muito grande, mas, assim, na prática, infelizmente, né, isso deveria, né, ser uma oportunidade para a gente mudar o nosso modelo econômico e, infelizmente, né, a gente sabe, nessa altura, eu acho que ninguém tem mais o direito de não saber, né, a política econômica que o Fernando Haddad acredita, né, não é essa, né, é uma política econômica de trazer investimento privado, né, externo, e não é um investimento público, não tem caráter nacional, não tem caráter de investimento nacional,
O programa que eles fizeram industrial é um programa que não prevê aporte estatal, então é uma coisa muito, muito limitada. Então, assim, é uma oportunidade política, será usada pelo Lula, que é uma pessoa muito inteligente nesse sentido, mas, assim, a oportunidade de botar em perspectiva a soberania nacional e a nossa complexidade produtiva, infelizmente, eu acredito que será uma oportunidade perdida, mais uma. Eduardo, antes de entrar nos temas mais gerais dos trabalhadores, deixa eu te pedir, aqui tem uma consultoria solicitada para você, da Jéssica Chiqueto, que está sempre com a gente aqui, ela já falou sobre esse assunto no nosso chat mais de uma vez, mas agora ela faz uma pergunta direta e acho que você é a pessoa mais qualificada para isso. Eduardo Bossi, vários tipos de assédio rolando na central de atendimento da Magalu. De fato, ela tem registrado aqui há tempos já essa situação de assédio generalizado e agressivos na central de atendimento da Magalu. Como agir nessa situação? Olha, como eu estava falando antes, né, o direito do trabalho vem recebendo ataques sistemáticos, né, nos últimos 10 anos. Recentemente saiu uma notícia muito assim chocante, Mauro. Talvez você tenha repercutido ela aqui, mas a BRF é uma empresa grande, muito grande, inclusive. Ela impediu uma funcionária de sair para dar à luz a 2 crianças, né, 2 bebês, né? E os 2 bebês acabaram morrendo, né? E quando você vai buscar, Mauro, na jurisprudência, como é que os tribunais, né, eles fazem para indenizar os trabalhadores quando acontecem situações graves, assim, de assédio, etc. A verdade duríssima é que as indenizações são muito, muito insignificantes, dado o tamanho do grau da violência que é cometido com os trabalhadores. Então, vou te dar só um exemplo. Teve um caso em que eu peguei que o trabalhador ele tinha morrido em um desses sifão, sabe, sifão que vai grãos, né? Esses sifões grandes, ele acabou sendo isso. Ele acabou sendo enterrado, afogado pelos sifões, sabe? E a indenização para a família, dano moral, foi de R$60 mil. Então, quer dizer, desde da reforma trabalhista, deixa eu explicar isso para o povo, que acho que é importante vocês souberem disso, sabe? Porque olha o absurdo que a reforma trabalhista do Michel Temer impôs. O valor do dano moral da pessoa depende do salário dela. Então, assim, se você é um trabalhador que ganha R$3 mil e aconteceu uma situação muito grave de assédio, o juiz vai arbitrar a indenização pensando que, se eu der 20 mil, será mais ou menos 10 salários dele. Então, se você é um CEO que ganha 50 mil, aí vai arbitrar o dano moral com base nisso. Então, daí, ou seja, a moral de um CEO, né, vale mais do que a moral de um trabalhador de chão de fábrica, por exemplo. Ele tem uma moral maior pela CLT. A CLT fala para ele agora, né, depois da reforma, de que o dano, né, a indenização será menor com base ali no salário e tal. Então, veja, essas questões de assédio moral, normalmente é melhor que, se isso for uma coisa sistemática, que isso se procure o Ministério Público para fazer uma ação coletiva. Se for uma ação individual, né, eu já recomendo, né, gravem tudo que vocês conseguirem pelo celular, recolham e-mails, mensagens no WhatsApp, tudo que você puder, né, para que a hora que for necessário levar isso à justiça, né? Isso eu acho que é mais importante do que efetivamente ganhar a indenização por assédio moral, é eventualmente conseguir a rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador, né? Colocar como, né, existe isso no direito, que é assim, quando o empregador, né, o seu chefe, não está cumprindo com aquilo que é o determinado ou está até sediando nesse momento, você pode pedir a rescisão no contrato, né, e colocar a culpa nele. Falar, eu estou pedindo a rescisão, mas não sou eu que quero sair. Eu estou saindo porque as circunstâncias estão me forçando a isso. Você todo dia faz isso, ou deixa de pagar minha hora extra, ou atrasa salário, e aí você manda uma carta para o seu chefe e pede a demissão, exigindo os direitos de como se tivesse sido mandado sem justa causa. E aí você recebe o acesso ao FGTS, você recebe o aviso prévio, recebe o 13º proporcional, etc., que são, né, e o seguro-desemprego, né, que é muito importante, né, para que você E mais no processo procurar. de assédio moral também, né? Além disso, você ainda consegue indenização por um assédio moral, né? Que não chega a ser grande, mas, né, 10 mil, 15 mil reais já é alguma coisa, sempre ajuda alguma coisa, né?
Você tem um e-mail, alguma maneira do pessoal poder te contatar para Sim, ajuda? quem quiser me procurar no Twitter ali, eu sempre, não, eu não cobro nada para trabalhador que quiser tirar dúvida, tá? Pode me chamar, pessoal, eu adoro isso. Sempre que eu tiver um Vai, Jéssica. tempinho ali, eu respondo. Meu Twitter é @edubtalves, está aberto para mensagens lá. Pode me mandar mensagem por lá que eu sempre que eu tiver um Edu, como tempinho, é que mais que é? BT? Edu BT Alves, é Edu B de bola, T de tatu, Alves. Ah, tá bom, fechou. Edu BT Alves. Eu te sigo no Isso. Twitter, mas você nunca sabe o arroba, né? Ó, Jéssica, coloquei aqui. Edu, tá certo? BT Alves no Twitter. Isso Manda uma mesmo. mensagem lá no Twitter para você, né? No Instagram, ele só tem um pontinho ali entre o U e o B, mas também podem me chamar por lá que eu também respondo assim que eu tiver Tá bom, tempo. legal. Valeu. Bom, então vamos começar com essa questão aí da reforma trabalhista, exatamente. Cara, a promessa do Lula não era revogar essa reforma, que na verdade é uma contra-reforma trabalhista. Por que é que o governo não revogou? E o governo tem, de fato, aprofundado o espírito e as medidas, dando seguimento à contra-reforma? Sim, com certeza. Na verdade, isso foi uma promessa de campanha que logo foi abandonada, né? Eu acho que, assim, quem acompanhou ali, né, os debates, viu que isso não se passava de uma promessa vazia, né? O Ciro, né, me lembro que em 2018, isso foi uma cena engraçada, né? Ele foi fazer uma palestra na Febraban, será? Eu acho que foi na Febraban. E aí, em um dado momento, perguntaram para ele sobre a reforma trabalhista, e ele falou que, olha, meu compromisso com as sindicais, né, é botar essa bola de volta no centro do campo, ou seja, revogá-la e propor uma nova reforma trabalhista. Ele foi vaiado, né? Ele foi vaiado, ficou um clima muito ruim, assim, e ele pegou e falou, não, mas é isso mesmo. Quem não gostou pode votar nesses outros aqui, ficam falando baboseira para você. Infelizmente, Mauro, a gente percebe que o Lula tem um compromisso orgânico com a burguesia brasileira, né? Então, por exemplo, ontem no Jornal Nacional, você percebe ali, né, que na conversa do Lula, ele fala muito sobre a aproximação com os empresários. Então, dá a impressão de que ele quer usar essa questão do Trump para se aproximar do empresariado, principalmente do agro, né, que dá muita preferência ali ao Bolsonaro, etc, etc. Então, há muito tempo, né, me parece que o Lula abdicou dessa questão realmente, né, de buscar, né, a melhoria das condições de trabalho, de maneira que isso até se expressa de uma forma meio cínica. Por quê? Porque, por exemplo, os entregadores, né, foram, né, o pessoal que apoiou muito o Lula nessa eleição, né? Inclusive esqueci o Galo, né, que é o simbólico, né, dos entregadores e tal. E eles se organizaram, é uma classe muito organizada, né? E eles se organizaram, etc. E o governo Lula prometeu, né, fazer uma reforma para eles. O governo Lula assinou um projeto de lei que é muito ruim para eles. Tanto que o próprio iFood deve ter ficado muito contente com o projeto de lei que foi assinado e os entregadores ficaram insatisfeitos, no fim das contas, sabe? Então, de novo, né, falando sobre agora a escala 6 por 1, você lembra, Mauro, algum tipo de oportunidade nos últimos 10 anos sobre aumentar? Porque assim, a CLT já está aí há 100 anos, né? Ela Uhum. sempre muda para tirar direitos, apesar de que a desculpa é sempre flexibilização, mas na prática é para tirar direitos. Fazia muito tempo que eu não via um debate tão grande sobre você ampliar direitos no Brasil. E aqui essa ampliação se daria pelo fim da escala 6 por 1. Sim. Ora, qual foi a atitude do ministro do Trabalho? Quando explodiu esse debate, o ministro do Trabalho deu uma baixada no grau. Ele pegou, baixou a temperatura. Isso. Ele falou: não, isso aí nós precisamos ver, veja bem, não é. Sabe? Então, veja bem, a gente não sabe como é que funciona os bastidores, mas me parece que há um compromisso em não mexer com as grandes questões, né? Autonomia do Banco Central, reforma da Previdência, reforma trabalhista. A gente fala muito da reforma trabalhista, a reforma da Previdência foi tão grosseira quanto. Sabe? A gente está simplesmente condenando uma massa de pessoas a não ter cobertura previdenciária nenhuma no futuro. Nenhuma mesmo. Agora o governo está focando na meta do déficit zero, que é o sacrosanto do Haddad, é isso que importa para ele, e ele está indo em cima do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é devido para pessoas que não contribuíram, que não têm renda, que em tese a Uhum. renda era 1/4 de salário mínimo. E aí, esse programa é feito justamente
para embarcar todos aqueles que não conseguiram, né, fazer essas contribuições ao longo do ano. E esse programa está sendo atacado nesse momento. Aliás, se for para alguém defender o programa, será o Centrão do Congresso Nacional. Então, como é que fica, né? Se a gente está aqui todo dia falando que é ricos contra os pobres, etc, etc, e aí chega no Congresso Nacional, o Congresso muda uma proposta do governo que melhora, né, a inserção do povo brasileiro num programa social. Será que isso não é uma contradição? Não é uma coisa estranha? Ontem o Lira aumentou, né, o tamanho ali do benefício de isenção fiscal, de ganhar até 5 mil, ele aumentou para 7 mil e pouco. O Haddad já tinha aceitado baixar o imposto que ia sobre os maiores valores de renda, que é 100 mil, que era para 8%. O Lira foi lá e deixou em 10%. Então, quer dizer, não me parece que é um jogo de ricos contra pobres. Na verdade, é um jogo de quem quer fechar a meta fiscal, porque prometeu isso para Faria Lima desde o começo. Aliás, quem quiser descobrir mesmo quem é Fernando Haddad, pega ele para ver como é que ele fala uma palestra da XP Investimentos. É lá que ele mostra realmente qual é o programa dele e o que ele pensa da economia política. Né? Porque a gente fica aqui se matando, não sei o que, tal. Pega uma palestra dele na XP ou naquela do Guedes ali, na BTG, e vai ver lá o que ele fala lá. Lá ele se solta, lá ele se senta em casa. Então, para ele, o maior problema do Brasil são os gastos com Bolsa Família, porque na cabeça dele, o governo Bolsonaro acabou expandindo muito isso no ano da eleição, e de fato aconteceu, ele fez isso para tentar ganhar voto e tal. Mas veja, na cabeça do Haddad, o problema do Brasil não é a falta de projeto, a falta de investimento público, a falta de atendimento em saúde, ampliar a educação pública, nada disso passa no discurso do Haddad. O problema do Haddad é sempre os gastos com o BPC, os gastos estão, nunca se coloca em perspectiva a alta taxa de juros e tal, e infelizmente, né, eu gostaria muito que fosse diferente, né, Mauro? Eu acho que você também, acho que o Jones também, o Davi também. O Davi, por exemplo, fez campanha, né, pro Lula, pro Haddad, sabe? E só que a gente vai percebendo com o tempo que existe um compromisso orgânico com a burguesia brasileira que não pode ser rompido. Então, certas coisas não se mexem, sabe? E, infelizmente, a reforma trabalhista é uma dessas. Mas alguém pode olhar para a gente, Mauro, e falar, não, mas, pô, seria muito difícil, Congresso, etc, etc. Pessoal, aqui do nosso lado, Gustavo Petro acabou de aprovar uma reforma trabalhista que ampliou direitos, aumentou hora extra, aumentou horário de descanso, e ele também não tem maioria no Congresso. Ele foi para a briga, pô. Ele foi lá, chamou as pessoas, falou que ia abrir uma consulta popular, e isso ia ficar feio para o Congresso, porque o Congresso daí se mostra que está do lado, sabe, dos ricos. Ele falou, e aprovou, pô. Você acha que foi fácil para ele? Você acha que ele, sabe, não preferia ficar tranquilo e chamar lá, não, o pessoal para fazer uma negociação, sentar e conversar? Tá claro que preferia. Mas, assim, capital político é para se gastar. Você entra na eleição, depois de ganhar 50 milhões de votos, aquilo te dá uma legitimidade para você buscar o teu programa. Só que isso com o tempo, vai ser iluminado. Então, o Lula perdeu os 6 primeiros meses de governo dele aprovando o arcabouço fiscal, que é simplesmente uma camisa de força na economia brasileira. Então, as grandes questões, infelizmente, elas não são colocadas em perspectivas, e a CLT, há 100 anos, é atacada. E sempre, Mauro, é falado em flexibilização. Atenção, trabalhador, se fosse flexibilização, você também teria algum tipo de ganho. Mas você não está tendo ganho nenhum. É sempre para o teu lado que a corda está esticando. Então, agora, nesse momento, enquanto a gente discute aqui, né, essa pauta que é muito importante, que é a pauta 6x1, eu vou levantar a bola para você aí, para você, né, continuar. O Supremo Tribunal Federal está prestes a chancelar a CLT como opcional para os empregadores, para os empresários, né, que é a questão ali da pejorização, que nós já vamos conversar melhor. Então, assim, o momento é muito, muito ruim, o governo se abdica dessa luta e o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, né, não deixa a ideologia de lado quando vai decidir alguma questão trabalhista. Antes de falar desse tema, que me parece um tema crucial, pejotização, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, enfim, você está nos tribunais, você está acompanhando seus clientes, você vê uma série de outros trabalhadores aí quando está frequentando os tribunais. Dá para sentir, você falou, você tá como advogado há 10 anos, né? Isso. Dá para sentir uma deterioração
das relações de trabalho, das condições de trabalho e das condições de vida dos trabalhadores nesses 10 anos de avanço da reforma. Que é isso aí, tá com 10 anos, você começou a advogar no comecinho da reforma, contra a reforma trabalhista do Temer, né? Dá para sentir essa deterioração? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Uma das grandes maldades da reforma é o trabalho intermitente, que é basicamente assim, trabalhador, você trabalha por hora no Burger King, acabou teu horário, você vai lá, troca o bonezinho e vai pro McDonald's, e ganha por dia. Se você for, você ganha, se você não for, você não ganha. Com subordinação, com tudo, mas assim, ganha menos que um salário mínimo. Isso tá lá até hoje. Sabe, isso é uma coisa grotesca e que se o governo chama a população e bota a luz nisso, eu duvido que alguém é favorável, sabe? Aliás, Mauro, um dos grandes especialistas nesse assunto no Brasil é o Ricardo Antunes, né? Eu acredito que ele já vem aqui uma vez, né? Sempre vem aqui, por exemplo. O Ricardo Antunes, eu tive o prazer de conversar com ele antes da apresentação do meu TCC, sabe? E ele é um especialista, assim, né, nesse tema tal. Então, hoje, Mauro, a gente tem 2/3 da nossa força de trabalho na informalidade, né? 2/3. É claro que existe, a gente tem mais gente, né, muito mais gente na informalidade do que na formalidade. Existe, né, claro, a gente precisa fazer aqui uma diferenciação, né? Existe alguns grupos, né, por exemplo, dentista, arquiteto, tal, que em tese são trabalhos com uma qualificação um pouco maior, que faz sentido, né, você ser, vamos dizer assim, autônomo, né? Você realmente não tem uma subordinação direta a alguém, etc, etc. E essas profissões acabam elevando a média salarial para cima. Mas a regra, e o trabalhador acaba não fazendo essa conta, é que a pejotização ela vai te dar uma renda menor, você vai ganhar menos. Então, assim, na prática, a sociedade brasileira, ainda que no momento que vai fazer o acordo pareça um acordo bom, porque na hora, né, o salário parece que está aumentando, a longo, médio prazo isso não se verifica. A empresa pode mandar você embora e você sai com uma mão na frente e outra atrás, sabe? Você só tem direito a um aviso prévio de 30 dias. O trabalhador só sente a diferença, né, de ser um empregado registrado na hora que o contrato vai ser desfeito, que aí você consegue, sabe, uma tranquilidade para procurar outro lugar, etc, etc. Então, veja, a sociedade brasileira está num momento de ocupação muito alta, mas os trabalhos estão de muito baixo grau de exigência, e isso é péssimo, né? Aquele exemplo clássico que é o engenheiro dirigindo Uber. Não é que o Uber não é uma profissão decente, que não é digna. Claro que todas as profissões são dignas. A questão é que a gente tem que usar a capacidade da nossa formação nas pessoas ao máximo, né? Isso é um planejamento econômico, né? Usar aquilo que a pessoa tem capacidade para fazer, né? Usar o potencial dela ao máximo, né? Então, Mauro, né, arredondando a tua pergunta, os trabalhadores brasileiros, eles têm uma ideia que é assim, eles não gostam de ter chefe, sabe? E ninguém gosta de ter chefe, é uma coisa chata. O chefe é o cara que vai, sabe, ficar te cobrando, te enchendo o saco, etc, etc. Então, muitas vezes, o trabalhador prefere, né, não ter o chefe e aí entrar para o mundo das plataformas, né, e ter esse sentimento de liberdade, né, tamanha a vontade que ele tem de ser livre, vamos dizer assim, né. Só que, claro, né, isso é um indicativo vamos dizer, de que o trabalhador ele tem uma tendência revolucionária, né? Ele não quer ter o chefe, ele quer, se ele pudesse, ele trabalhava de forma de cooperativa, etc, etc. Então, acho que aqui a nossa missão, né, é tentar mostrar, né, para esses trabalhadores que a luta deles é sempre coletiva, né? As condições de vida deles só vão melhorar se eles se organizarem como grupo, né? Com os sindicatos e assim, a luta está sendo muito desigual nesse momento, né? A gente realmente não tem representantes que cumprem essa briga conosco, né? Mas assim, eu vejo, sabe, Mauro, uma mobilização bastante grande dos advogados, do Ministério Público, de alguns juízes do trabalho sobre essa questão da prejudicação. Então, não está perdido, tá? Existe aí um mundo em que isso vai ser revertido, né? A gente não sabe, não vou botar minha mão no fogo pelo Gilmar Mendes nunca, mas assim, está tendo uma mobilização muito grande porque as pessoas perceberam, essa decisão pode simplesmente revogar a CLT na prática, sabe? Então, isso que eu queria saber. Primeiro registrando aqui o Carlos Silveira sobre a expressão que você usou, capital político é para se gastar, excelente.
Margarete Gonzato aqui. Queria te falar disso. Tem sido um tema recorrente para nós e vai voltar, porque o Gilmar Mendes já avisou que vai botar para andar o tema da pejotização. Explica para nós o que é pejotização e qual é o buraco que está aberto à frente de trabalhadores e trabalhadoras se for adiante, for consagrada a pejotização nas relações de trabalho no Brasil. Vamos lá. A nossa Constituição, Mauro, ela abre possibilidades para vários tipos de trabalho, mas ela claramente tem uma preferência pelo trabalho registrado. Isso aparece já no artigo 7º, falando sobre que todo trabalhador tem direito a um trabalho que seja protegido da descontinuidade, ou seja, que seja protegido da demissão sem justa causa. Então, a Constituição é clara em dar prioridade ao trabalho registrado. Isso é importante dizer, porque o Supremo Tribunal Federal está argumentando de que a Constituição permite várias formas de trabalho. Permite, mas ela dá preferência ao trabalho registrado. Então, o que acontece na prática? Vamos lá. Até pouco tempo, se você é um trabalhador, né, que tem reunido quatro características, que é a não eventualidade, ou seja, você vai todo dia, não é só de vez em quando. A pessoalidade, que significa na prática que aquele trabalho é você que tem que fazer, você não pode mandar outra pessoa fazer. Ou, por exemplo, eu acordei um dia indisposto, então eu não vou, mas eu vou mandar meu primo, meu tio para ir lá e ele faz o trabalho. Sabe? Isso é a pessoalidade, tem que ser você e tal. A onerosidade, ou seja, você recebe por isso mensalmente, etc. E aqui, né, a última característica, que é a mais importante, é a que dá mais debate, é a subordinação, Mauro, que é basicamente o chefe te cobrando horário para você ir, para você voltar, a hora que você vai aparecer, a hora que você vai almoçar, enfim. Então, o que acontece? A lei diz que se você está diante de uma situação com essas quatro características, você está diante de uma relação de emprego. E aí, o Tribunal do Trabalho sempre aplicou essa regra, via caso a caso. Então, o que acontece? Se você é registrado com carteira CLT, você terá incidências fiscais, FGTS, e contribuição previdenciária, contribuição social sobre o lucro líquido, tem ali uma incidência, inclusive acho que posso até citar aqui agora no momento o trabalho do professor Nelson Marconi, que é um economista do PDT, que fez um trabalho sobre isso e que mostra que, por exemplo, um trabalhador registrado recolhe por ano 25 mil, mais ou menos, e um trabalhador informal é 1.500, ou seja, uma diferença brutal, assim, né? Nesse mesmo trabalho, o Nelson Marconi mostra que se metade das pessoas que estão na formalidade agora saírem da formalidade e forem para informalidade, o Brasil perde em torno de 350 bilhões por ano de arrecadação. Isso, né, levando em conta a tese que eles mesmos defendem, de que o Estado brasileiro precisa cortar gastos, ser superavitário, gastar menos que arrecada, tal. Se a gente levar isso, que é uma grande bobagem, a sério, isso aqui deveria ser o que o ministro Haddad deveria estar discutindo. Por quê? Porque isso aqui quebra a Previdência Social. Porque a Previdência Social depende dessa contribuição, ela depende da carteira registrada. Então, se você está dizendo para o povo brasileiro que a carteira registrada é opcional, é evidente que os empresários vão decidir pela modalidade da pejotização, porque ela é mais barata. Simples, é simples, ela é mais barata para o empresário, ele vai ganhar mais lucro, e se ele não fizer, ele não vai concorrer com o vizinho dele vai fazer. Então, se ele não faz, ele não concorda. Quanto mais barato é para um empresário pejotizar em relação ao registro em carteira? Eu acabei de te falar aqui um número que eu acho que é interessante, né? 25 mil a gente recolhe do empregado registrado e 1.500 do não registrado. Isso, em tese, deveria ser fraude ao fisco, né? Quando você faz uma questão dessa. Mas é sempre essa questão de tipo, não teve dolo, tal, então acaba não, sabe? Mas assim, o que o trabalhador acho que ele precisa saber, né? Não adianta em absolutamente nada a nossa briga pelo fim da escala 6 por 1 se essa questão da prejudicação seguir do jeito que está. Por quê? Porque a prejudicação é o empresário pedindo para o trabalhador abrir um CNPJ e esse trabalhador que abre um CNPJ não tem direito nenhum. Não tem direito nenhum. Você faz ali o que está no contrato. Contratualmente ali, se tiver no contrato que você tem direito a férias, legal, mas se não tiver, você não tem.
Então, na prática, né, o trabalhador vê uma proposta dessa e vê que o salário dele no final do mês está um pouquinho maior do que se fosse registrado, porque se for registrado tem o desconto do INSS, tem o desconto do FGTS, e o trabalhador fala, pô, esses descontos todo aqui, olha que beleza, né? Eu vou fazer aqui o meu contrato e não vai ter esses descontos aqui, eu vou receber mais. E, né, e o desespero para fechar as contas no final do mês, então faz sentido, né? Mas isso em 2, 3 meses, isso já não é mais verdade, porque quando você for sair de lá, e isso acontece muito, infelizmente, você vai ver que você estará totalmente desprotegido. Mauro, não tem coisa pior do que você sair de um trabalho, sabe, do nada, o teu chefe te mandar embora e você sair com uma mão na frente e outra atrás, desesperado para conseguir outra vaga. Isso, sabe, isso é desumano. Você fica do nada sem renda, tuas contas não estão sabendo disso, tuas contas continuam chegando e você sabe, sem ter tempo para se planejar, e precisa, da noite para o dia, conseguir um trabalho, e isso vai fazer com que você fique desesperado e aceite qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, o registro vai fazer com que você receba teu FGTS, que você receba até 5 parcelas do seguro-desemprego, sabe? Que você receba um aviso prévio de 30 dias, que você receba o teu 13º proporcional. Então, você consegue ali, no mínimo, ficar 2, 3 meses procurando um trabalho com calma, sabe? Dá até para você ficar 2 semanas ali com a família, pensando o que fazer, etc, etc. Então, isso não tem preço que pague, sabe? Não tem preço que pague. A saúde mental do trabalhador, quando ele sabe que se ele for mandado embora, ele não tem como pagar as contas, ela é terrível, ela vai se deteriorando, porque o cara vira praticamente refém do trabalho dele. Então, é uma luta dos trabalhadores essencial. Sem ela, a CLT vai ser rasgada, né? Infelizmente, né, o Supremo Tribunal, nos últimos 10 anos, assim, tudo que é decisão que vai discutir sobre algum direito trabalhista ou previdenciário, ele sempre acaba rompendo para o lado do mais forte ou do lado da austeridade fiscal, né? Eu acho que vale até um parênteses rápido aqui, Mauro. O FGTS, atenção brasileiro, você aí que trabalha em carteira assinada, tem uma informação para te dar. O seu FGTS está sendo corrigido de forma errada, né, aos últimos 20 anos. E ele está sendo corrigido, né, por um índice que se chamava TR, que é a taxa referencial. Todo mundo sabe que a FGTS rende mal, né? Isso eu acho que o povo todo sabe. E aí, recentemente, foi demandado o Supremo Tribunal Federal para falar sobre esse índice, sobre a constitucionalidade dele. E o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que o índice TR não estava devidamente corrigindo os valores conforme a inflação, ou seja, tinha meses ali que o trabalhador estava perdendo dinheiro por conta da inflação, não estava sendo corrigido de forma correta. E aí isso chegou na mão do nosso ministro Barroso, que às vezes parece estar mais preocupado em fazer reuniões com empresários. Toda semana ele tem uma reunião com o empresário, né? E ele chegou, Mauro, na hora de cantar em karaokê na casa do presidente do iFood, né? Do iFood, exatamente. Olha o absurdo que é isso, né? Tipo, sinceramente, que falta de noção, né? Então, chegou na mão do ministro Barroso, e aí eu fui acompanhar a votação. E aí o ministro Barroso começa assim, não, porque imagine se você fosse um empresário, e aí você tem ali seu investimento e tal, e aí você vai ver, o Estado está corrigindo ele de forma errada, você também ia querer de volta, você sabe? E fez um discurso, ele parecia o Che Guevara no discurso, falei, pô, o cara tá do nosso lado, sabe, tá aí e tal. E aí ele falou, não, de fato, o TR aqui é um índice que está defasado, a gente precisa mudar, vamos mudar aqui e tal, o índice e tal. Mas e aí? E os atrasados, viu, Mauro? Faz 20 anos que o Estado brasileiro está roubando os trabalhadores e corrigindo o FGTS de forma errada. E aí, vamos começar a pagar, então? Sabe qual foi a fundamentação do Barroso? Ele falou, porque nós passamos aí por um momento aí como é que é? De rombo nas contas públicas, nós precisamos saber que a nossa decisão pode influenciar muito nas contas públicas, então a gente não pode deixar aqui uma decisão com, ele usou o seguinte termo, esqueletos no armário. Isso não é uma fundamentação jurídica, isso aqui é uma fundamentação econômica e ideológica, de direita, de quem acredita que o Estado é uma dona de casa e que precisa estar com as contas equilibradas. Olha o tamanho da subjetividade disso, equilíbrio nas contas. O que é equilíbrio? Superávit significa equilíbrio? Déficit significa desequilíbrio? Não é assim, não é, né? Então, o Barroso,
quando você aperta ele, ele abandona a fundamentação jurídica e vai para... Ele mostra que ele é afogado, afundado em ideologia neoliberal. Então, trabalhador brasileiro, saibam que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal impediu você de receber a devida correção do seu FGTS. Ia ter gente que ia simplesmente mudar de vida com essa informação, porque tem gente que tem 10 anos, 15 anos de FGTS sendo corrigido de forma errada. Imagina você pegar aí, né, que seja os últimos 10 anos e corrigir correto e devolver para as pessoas. Isso ia ser, talvez, a maior transferência de renda dos últimos da história da República, sabe? E o governo podia aproveitar essas oportunidades, porque não é uma coisa que vem do governo, isso é uma coisa que vem da justiça. Sim. A justiça está dizendo. Mas sabe quem foi lá conversar com eles? O Haddad. O ministro Haddad foi lá conversar com eles sobre isso. Essa é uma decisão que vai afetar os cofres públicos, isso vai aumentar realmente eram valores altos e tal, mas você percebe que tudo é permeado pela ideologia neoliberal, do sentido de que o Estado ele é incapaz de fazer esses pagamentos, o Estado não tem o dinheiro suficiente, a gente está sempre, sabe, na teoria do cobertor curto, que se tirar do lugar, se cobrir um lugar, o outro vai esfriar. Precisa sempre, algum lugar está destampado, porque o cobertor é curto, ele não cabe para todo mundo e tal. Então, esse é só um exemplo, né, de como o STF, quando chega na mão dele, e tem mais exemplos aqui que a gente pode conversar. Eu acho que eu vou dar mais um rapidamente antes de passar a bola para você. Trabalhador brasileiro, escuta essa aqui, ó. Eu acho que muita gente já sabe disso. Se você é um trabalhador, né, que contribuiu para a Previdência Social antes de 1994, antes da troca de moeda, né, quando você se aposenta, atinge ali o tempo e tal, o INSS vai fazer um cálculo da tua renda e ele vai considerar as suas contribuições de 94 para cá. A lei determinou isso porque teve aquelas trocas de moedas, etc, etc. Então se considerou, né, que vamos começar para fazer o cálculo da renda, nós vamos considerar as contribuições feitas de 94 para cá. Pois bem, isso não afetou muitas pessoas, por quê? Porque a maioria das pessoas, de fato, começou a contribuir mais depois de 94, com o fim da inflação, etc, etc. Porém, não são todas as pessoas com que isso aconteceu. Muita gente contribuía mais antes de 94 e acabou tendo a renda deprimida pós mudança de moeda. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal foi demandado sobre essa questão e inicialmente a gente tinha uma decisão favorável de que, olha, se você é um trabalhador que contribuiu antes de 94 e se você incluir essas contribuições no cálculo, ela vai dar uma média maior, ou seja, vai dar um valor maior de renda para você, então é legal que você exija que faça essa revisão, né, que puxem essas contribuições para que ela participe do cálculo. Ô, Mauro, sim, isso aqui me parece bastante razoável, certo? Você é um trabalhador, claro, que contribuiu, se você contribuiu, você tem que ter o direito de usar aquela contribuição no teu cálculo, né? Então, assim, a decisão que saiu por primeiro parecia muito razoável, muito óbvia e tal. Pois bem, quem quiser pesquisar aí no Google, pode pesquisar, tá? O Fernando Haddad se reuniu com o ministro Barroso e conversaram sobre isso, e falaram do efeito nas contas públicas dessa decisão. Resultado, voltaram atrás. Eles voltaram atrás. O nome da revisão é a revisão da vida toda, porque daí considera a vida toda, né? Todas as contribuições da vida da pessoa, por isso que tem esse nome. O Supremo Tribunal Federal sentou em cima. Falou, não vai ter, por quê? E sempre a argumentação deixa de ser jurídica, deixa de ser legal, deixa de analisar os direitos fundamentais das pessoas para se tornar uma justificativa econômica neoliberal, que, né, entende o Estado como uma dona de casa limitada, sem dinheiro para fazer nada, a não ser para dar juros para banqueiro, isenção fiscal e etc. Deixa eu ler aqui algumas perguntas e muitas manifestações das pessoas. Mobiliza muito todo mundo, né? A Gláucia Beija-Flor. Eu fazia trilha sonora para teatro até exigirem nota fiscal. Aí eu parei. Tá tirando? Sou trabalhador e estou vendendo minha força de trabalho, não sou empresa. O Rogério Despachante pergunta para você, Eduardo, você já foi chamado para uma conciliação quando vão tirar direitos dos trabalhadores? Existe agora no direito do trabalho uma câmara de conciliação prévia, viu? Deixa eu até aproveitar essa pergunta do Rogério, né? Eles estão... O Barroso, ele botou na cabeça dele de que a justiça do trabalho ela é uma impertinência, né? Então, ele está fazendo de tudo para tentar diminuir as reclamações, né? E ele não percebe que as reclamações só estão aumentando. Por quê? Porque quando você começa essa insegurança toda, as pessoas vão começar a fazer tudo errado e o trabalhador vai procurar, né, a justiça e tal.
Então, ele criou uma câmera prévia, que é assim, ó, é muito curioso isso. É um setor ali do judiciário em que você leva a tua reclamação e o juiz marca uma conciliação, e aí você tenta acertar ali, né, um acordo, e se tiver um acordo, aquilo não fica registrado no judiciário. Então, quem quiser fazer uma pesquisa, né, se tem algum tipo de ação trabalhista em alguma empresa, tal, aquilo fica, vamos dizer, extrajudicial, né? Então, eles estão tentando de tudo, né, para fazer com que o direito do trabalho não seja ouvido, tire do direito do trabalho. Por quê? Porque o direito do trabalho, goste-se ou não, estão aí há 80 anos, né, fazendo jurisprudência do trabalho, e tem ainda com, claro, muitas limitações, mas aqui tem uma tendência de proteção ao trabalho, né? Tem uma tendência de proteção ao trabalho. Claro, isso vem piorando, né? A qualidade dos nossos juízes do trabalho vem piorando também, mas no geral ela é ali o juiz, né, desse conflito entre capital e trabalho. Tem muito trabalhador aí que mudou a vida por conta da justiça do trabalho, né? Trabalhou às vezes sem carteira, 2, 3 anos, e aí na justiça conseguiu reconhecimento, e isso fez com que o cara tivesse oportunidade, né, de seguir a vida deles, né? Então, hoje eles estão inventando até câmeras, né, diferentes para que você evite, né, buscar o juiz do trabalho. Então, por isso, Rogério, vou insistir aqui, tá? Nunca deixem de procurar a justiça. Existe uma balela que fala por aí que os empresários conseguem consultar quem está processando a empresa, e aí depois, se a pessoa for procurar outro trabalho, ela não vai conseguir porque ela estará nessa lista negra. Isso é mentira. Você não consegue procurar ação trabalhista pelo nome de ninguém. Você só consegue achar esse processo se você tiver o número do processo completo, que são ali 12 números e tal. Então não é fácil você achar nenhuma ação trabalhista, só um advogado conseguiria acessar ela. Então não caia nessa ladainha. Se algum dia falar para vocês, não processe, porque daí depois você vai tentar conseguir um emprego, eles sabem quem processa e não vão te contratar. Isso não é verdade, tá? Legal. Importante isso. Márcia Castro. Isso, né? A pejotização começou com as empresas de comunicação. Trabalhei numa editora e todos os jornalistas eram PJ, isso em 2002, no começo do século já. Isso está atingindo agora todos os setores, viu? Todos os setores. Eu estava vendo recentemente uma cidade, agora depois eu pego ali para a gente repercutir, em que os garis estavam sendo contratados como PJ. Cacete. Então a gente está fazendo um liberou geral, Mauro, que é muito perigoso, sabe? Isso é muito perigoso mesmo, né? A gente tende a desproteger muita gente, e isso é um, sabe, é um caldo que vai fervendo, fervendo, e uma hora isso pode explodir. Não vamos esquecer o que aconteceu no Chile, né, com a questão das aposentadorias. A gente nunca pode esquecer que a questão do trabalho e previdenciário estão bem conectadas, né? Então, a falta de trabalho registrado, CLT, vai gerar uma falta de cobertura previdenciária no futuro. A gente sabe que isso sempre foi motivo de convulsão social, né? É só lembrar o que aconteceu no Chile recentemente. Sim. Olha, a Yara Pinheiro. Também precisei me tornar MEI e hoje em dia não consigo dar conta de pagar a mensalidade. É isso, essa é a realidade do povo brasileiro hoje. É o desespero. A Coraline Perazzoli diz: sobrinhos já chegaram até mim sempre perguntando. Pejotização é que é bom, né? O neoliberalismo, ele é uma atuação na psique das pessoas, na subjetividade das pessoas, né? Então, hoje existe muito, que nem a gente conversou ali, né, Mauro? Existe essa tendência do trabalhador não gostar de ser subordinado, né? Você tem um chefe, você tem que ter muita sorte de ter um chefe legal, um cara, sabe, que... Mas ainda assim é duro, você tem que ficar pedindo horário, cobrança, isso, ninguém quer isso, né? Então, o trabalhador é induzido a acreditar que ali ele vai ter um trabalho menos desgastante, que ele vai ter o horário dele, etc, etc. Mas na prática você vai ver, né, que acaba trabalhando mais, ganhando menos, né, a tua vida não melhora, você inclusive fica ansioso pela falta de segurança no trabalho. Então, se você, por exemplo, é um Uber, e aí você bateu o teu carro, ficou sem carro, como é que você vai fazer? Né? Você está doente, vai faltar o trabalho, aí você vai ficar sem arrecadar naquele dia, isso vai fazer falta depois do final do mês. Então, se você falta um dia que você está doente, você vai ter que compensar no domingo, mas e a tua família, né? Você não tem tempo para a família e tal. Então, esse discurso, né, do empreendedor de si mesmo, né, que a gente cansa de falar aqui, né, ele é muito sedutor, né, e no caso do Uber em específico,
As pessoas não percebem, Mauro, mas existe uma subordinação ali. É claro que não existe a personalização de um chefe te cobrando, mas as pessoas precisam saber, se você é um motorista de Uber e você cancela três corridas, você toma uma punição. Se você, aliás, eu acho que a subordinação do Uber, ela é tão grosseira que você recebe um feedback do cliente assim que ele sai do carro. E se o feedback do cliente é ruim, a tua nota fica baixa ali da linha de corte, você pode ser suspenso pelo Uber de forma unilateral, você não tem nem direito à resposta. Então, veja bem, se você está trabalhando para uma empresa em que ela pode te punir se você não cumprir, né, os comportamentos que ela está impondo, a empresa sugere para você, no começo era uma lista maior, mas oferece água, pergunta se tem um caminho melhor, se o som tá bom, o ar-condicionado, etc. Ou seja, eles exigem do trabalhador, do motorista, um padrão de comportamento na hora do atendimento. E esse padrão de comportamento será avaliado pelo cliente que está usando o Uber. Então, assim que ele sair de lá, ele tem 5 estrelinhas para dar. Se ele der uma estrelinha porque você foi mal, tal, a Uber pode te punir. Muitos trabalhadores foram punidos por conta disso. Então, não existe a subordinação? Como é que não existe subordinação? Não é porque eles não estão, né, obrigando você a ir trabalhar todo dia que você não é subordinado à Uber. Tiveram muitas decisões, principalmente de juiz de primeiro grau do trabalho, que deram reconhecimento de vínculo. Tanto que isso agora foi parado no Supremo e pode esquecer, tem a menor chance do Supremo reconhecer isso como um vínculo de trabalho. Porque, como a gente lembra, o Barroso estava até ontem jantando, fazendo karaokê, né, com o cara do iFood. Então, infelizmente, o compromisso deles orgânico é com a burguesia brasileira, né? Então, é uma situação muito dura, né? E demanda uma organização nossa. Botar isso, né, na linha de frente, porque, sem exagero nenhum, Mauro, trata-se de efetivamente deixar a CLT como opcional, sabe? Então, esquece todas as outras lutas, escala 6x1, fim da reforma trabalhista, tudo vai para o ralo se o Supremo Tribunal Federal decidir que a pejotização é legal e que, a partir de agora, quem quiser fazer um contrato PJ faz, e quem vai decidir isso depois inclusive, que é isso, né? A rigor, um contrato PJ não é um contrato de trabalho, é um contrato comercial de duas empresas, né? Exatamente. Empresa não pode trabalhar. Não tem lei trabalhista mais, né? Empresa não tem direito trabalhista. Empresa é empresa. Empresa paga direito trabalhista. Então, se o teu chefe está pedindo para você se tornar uma empresa, ele está falando para você, eu não quero te dar direito trabalhista. Basicamente isso. É claro, existem situações em que isso faz muito sentido, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é arquiteta. Ela tem uma situação lá em que a subordinação dela não é direta, ela trabalha para outros lugares. Ok, faz parte. Mas, na prática, o que está acontecendo é fraude à legislação, escapando, né, da tributação e impondo ao trabalhador todas as regras comuns a um contrato de trabalho comum, mas sem pagar a ele os direitos que ele merece. É isso que está acontecendo na prática. Isso aí. Canal do Rocco. Sou designer de moda e sempre fui MEI. Escala 4x3. Não, esse aqui eu leio daqui a pouco. O escala 4x3, STF é inimigo declarado dos direitos dos trabalhadores. Leonardo Pereira, valeu. Isso aí. Valeu pela entrevista, Eduardo, e gratidão por trazê-lo, Mauro. O trabalhador deve estar conectado com as pautas trabalhistas, porque enquanto deixarmos na mão da burguesia, nada muda. Legal, Eduardo. O Red York, eu tô ferrado. Eu e minha esposa vamos nos aposentar pelo mínimo mesmo. Nos últimos 20 anos, deixei uma fortuna na mão do sistema financeiro de agiotagem legalizada. Poderia ter feito um pé de meia. Essa é uma tragédia mesmo, né? Essa é uma tragédia. Desgraçados. Diz a Laila, o Carlos Silveira pedindo para chamar o Vladimir Safato. Ele esteve aqui faz 1 mês, 2 meses atrás, vou chamar de volta assim. E aí tem uma questão que é o que você falou. Eles vão destruindo com as contribuições para a Previdência, através da pejotização, aí depois dizem que a Previdência está em crise e que tem que fazer nova reforma. Né? Eles demolem então, a Previdência e dizem, não dá, a Previdência está em crise, a Previdência é inviável. Né? Mesmo a gente considerando, Mauro,
Veja, a gente considerando a ideia deles, a ideia do Haddad, de que o Estado precisa equilibrar suas contas, seja custe o que custar, se essa é realmente a preocupação, meu amigo, está aqui um buracão. Olha o tamanho do buraco que isso aqui causa. Na Previdência. A Previdência foi reformada agora com o Guedes e já estão se falando em uma nova reforma. E na época, todo mundo falou que essa reforma não ia resolver nada. Primeiro, a Previdência Social tem que ser superavitária? Por quê? Quem falou isso? Se nós estamos falando de assistência social previdenciária, ela não tem necessariamente que ser superavitária. Quem falou isso? Qual é o problema dela ser deficitária? Nós estamos pagando, por acaso, benefício em moeda que não é nossa? Nós estamos pagando em dólar? Claro que não, isso é moeda, real. A prova de que pode ser feito isso é agora o governo devolvendo os assaltos que foram feitos no INSS, e é tudo crédito extraordinário. Você não viu o mercado falando nada, o dólar não subiu, a inflação não explodiu, não teve, rombo. Não, por quê? Porque o mercado sabe que vai ter que devolver, e aí do nada isso vira crédito extraordinário e parece que isso fica fora do arcabouço fiscal, parece que isso nem existe. Percebe? Toda vez que você vai ter um gasto no governo, existe uma confusão no mercado financeiro falando que não pode, que isso vai estourar a inflação. Pois bem, acabaram de descobrir um grande escândalo no INSS. Bilhões de reais vão precisar ser devolvidos. Da noite para o dia, se aprova uma lei em que aprova crédito extraordinário e vai ser todo mundo pago, tá tudo certo. O mundo acabou, explodiu a inflação, o rombo, não sei o que, não aconteceu nada, nem se fala no assunto. Então não é que não tem dinheiro, é que a prioridade, né, da Faria Lima junto com o governo, que infelizmente sentam juntos para negociar, não é, beneficiar um setor da sociedade brasileira. Eles têm um compromisso orgânico, infelizmente, com aqueles que mandam no país. Né? A Previdência é 1/3 contribuição trabalhador, 1/3 do patrão e 1/3 do Estado brasileiro, é isso? Isso, tem a contribuição de todo mundo aí, né? Mas assim, todo de mundo novo, paga, né? não? Todo mundo tem uma paga? parcela. Todo mundo tem uma parcela de contribuição, o trabalhador, Estado e o empregador, né? O empresário. Mas, de novo, né? Todo mundo paga direitinho? Vai perguntar lá para o Luciano Heng, por exemplo, quanto é que ele está devendo, né? Muita gente faz essa, vamos dizer assim, né? Porque depois ganha desconto. Você viu esse negócio da Americanas agora recentemente, né? Sim. O Americanas ganhou 500 bilhões de desconto. Então, assim, vale muito a pena você não pagar e depois acontece alguma coisa, né? Falar, tá aqui, ó, esses 100 trabalhadores aqui, ó, você não recolheu. Então tá aqui na hora de você recolher. Mas, pô, como é um valor muito alto, a gente dá um desconto nos juros, na multa, tal. Paga de uma vez só, que a gente também já dá um desconto, tal. Então, assim, vale muito a pena você fazer as coisas tudo errado nesse país, sinceramente. Sim. Sonegar é um bom negócio nesse país. Exatamente. O Rodolfo Stampf chega aqui e vou terminar com a última pergunta da Van Lime. E já até passamos do nosso horário combinado aqui. Estou tomando muito tempo do Eduardo. A Van pergunta assim: a Previdência torna-se inviável e de onde vem o dinheiro para pagar os atuais aposentados? Então, uma coisa, né, que o pessoal ali do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, né, que é o que eu participo com o Davi, com o Daniel, normalmente você traz o pessoal aqui para conversar sobre isso, né, é que o Estado, toda vez que ele realiza um pagamento, ele cria dinheiro, né? Eu sei que isso é uma coisa meio não vai muito no nosso senso comum, porque a gente, né, lida com dinheiro no dia a dia e tal, e a gente não tem uma máquina de emitir dinheiro que nem o Estado tem. Então as pessoas precisam entender o seguinte: não é que você está pagando o teu imposto e eles estão juntando esse imposto e botando num cofrinho, e aí a hora que precisar desse dinheiro, eles vão lá e pegam esse dinheiro e usam. Não, o governo ele emite sua própria moeda. Então, toda vez que o governo realiza um gasto, seja para pagar Bolsa Família, seja para pagar benefício previdenciário, seja para pagar juro para banqueiro, ele cria dinheiro novo. Toda vez que ele tributa, ele destrói dinheiro velho, e toda vez que ele gasta, ele cria dinheiro novo. Isso só é uma questão de contabilidade. Ele digita no computador, passa para cá um ativo, um passivo, e isso é a contabilidade do Estado. O Estado não precisa previamente do dinheiro para poder gastar. Então, assim, a Previdência brasileira é deficitária e não tem problema nenhum em ser deficitária, sabe? Não existe problema nenhum em ela ser deficitária, porque
ela é para pagar benefícios, e as pessoas vão chegar na velhice, não tem como trabalhar e precisam sobreviver, e de preferência sobreviver com dignidade, porque já contribuíram com a sociedade aquilo que eles queriam, né? Então, acho que as pessoas precisam definitivamente entender isso, né? De que o Estado Nacional, ele não é que nem a nossa casa, né? Não é que nem a nossa empresa, que a gente precisa ali, né? Tá sempre ali no banco, pegando empréstimo e já fazendo as contas para pagar, não sei o quê, porque a gente não pode gastar mais do que a gente tem de renda, porque senão isso vai botar a gente numa dívida eterna. Não, o Estado ele emite sua própria moeda, a dívida pública brasileira é uma dívida nossa com nós mesmos, né? Não é uma coisa que a gente precisa pagar, a gente só remite essa dívida é sempre refinanciada. Eu sei que isso é um assunto meio chato, não é muito direto as pessoas entenderem isso, mas assim, o Jones tem falado muito sobre isso, o Davi Decache tem falado muito sobre isso há muitos anos, sigam ele lá, que ele tem uma didática muito boa, recomendo, inclusive, não estou com o livro dele aqui agora, mas o livro dele é bem didático sobre isso, porque de alguma forma, sabe, Mauro, a gente está sendo feito de refém pela austeridade fiscal, que é essa ideia de que o Estado não tem dinheiro para nada. Pessoal, não é assim. O Estado ele tem que fazer outro tipo de análise antes de saber se ele tem dinheiro para aquilo ou não. O retorno, se ele tem aquelas condições de produzir aquilo, se ele tem condições de produzir aquilo, tem trabalhador, tem matéria-prima, não tem por que não fazer, sabe? Não tem por que não fazer. Você tem o real, a nossa moeda soberana para usar para isso, sabe? A dívida pública não é um problema, né? Desde que seja uma dívida na nossa própria moeda. Ela é, na verdade, nossa solução. É ali onde a gente vai achar os caminhos e os gargalos da economia brasileira para que a gente possa tampá-los, né? Dando um exemplo ali na questão do Trump, né? Se o Donald Trump vai botar 50% de taxa nos produtos brasileiros, qual é a nossa função agora? Internaliza o que a gente puder de cadeia produtiva e faz aqui dentro. Como é que nós vamos fazer isso? Pelo investimento privado? Claro que não. Quem tem que fazer isso é o investimento público. Sim. É o governo, com compras governamentais, liderando esse processo, sabe? Então, é bom que as pessoas saibam disso, sabe? O Estado Nacional não está sem dinheiro, ele só está sem dinheiro para pagar aquilo que é para o povo. Se for para pagar juro para banqueiro, mais um exemplo rápido para a gente fechar aqui. Durante a pandemia, pessoal, lembrem disso, tudo parou, pelo amor de Deus. Se durante a pandemia todo mundo parou, o que acontece com a arrecadação do Estado? Ela despenca. O Estado não arrecadou nada durante a pandemia e mesmo assim a gente foi lá e conseguiu distribuir R$600 para quase 100 milhões de brasileiros. Da onde surgiu esse dinheiro, pelo amor de Deus? Eu estava guardado num cofre? Claro que não, o governo foi lá e criou esse dinheiro, né? Porque naquele momento criou-se um consenso de que aquilo era devido. Mas basta ter um consenso. Quem é que está impedindo a gente de ter um consenso para realizar os nossos sonhos? É o mercado financeiro, é a Faria Lima, são os poderosos do país. Então, se eles não concordam, então, mais um exemplo aqui agora do INSS, como eles concordaram de que foi um roubo muito escancarado, fica feio, né, falar o contrário disso, agora pode se aprovar crédito extraordinário e que tal, não tem problema nenhum, o dinheiro apareceu, resolvido, não se fala sobre isso. Então, por que a gente não senta e não chega a um consenso de que as universidades públicas precisam urgente de um choque de investimento? Por que a gente não chega a um consenso que o SUS está sendo destruído e privatizado aos poucos pelo governo e que a gente precisa de um choque de investimento no SUS? Por que a gente não chega a esse consenso? Porque isso vai contra os interesses da burguesia brasileira. Ora, o que seria da Unimed se nós tivéssemos um SUS com atendimento básico, até atendimento mais complexos de alta qualidade? O que seria da Croton, das empresas de educação, se nós tivéssemos uma educação pública de altíssima qualidade, né? Então, enfim, infelizmente, quando essas coisas vão na contramão dos interesses empresariais, a coisa acaba desandando, né? Perfeito. Nossa, grande entrevista mesmo. Pessoal gostando bastante. Saúde o Jefferson Carnil, que chega aqui como novo membro, e o Araújo Júnior, nosso Evaldo, dizendo: a Previdência é um recurso público que não tem que dar lucro, sua função é social. É isso aí. Nossa, Eduardo, vou te chamar mais vezes. Maior sucesso que você fez aqui. Para mim é um prazer, viu, Mauro? Também orientando as pessoas, né? Oi? Claro, claro. Eu acompanho você, né? Assim, quando eu não tenho audiência de manhã, eu sempre deixo você tocando ali e vou te ouvindo. Então, para mim, é quase uma realização de um sonho estar aqui conversando com você. Que bom. Para mim também está sendo. Bem que o Jones Manuel te elogiou, falou que será bom pra cacete, muito bom mesmo. Seja bem-vindo, diz o perfil Escala 4x3, o Leonardo dizendo, muito conteúdo para uma só entrevista. Portanto, vamos fazer mais entrevistas, né? E o Leonardo também
agradecendo aqui. Bom fim de semana para você. Até a próxima vez, Leonardo. Vai virar... Ô, Leonardo. Eduardo, desculpa. Cobriu o teu nome. Vai virar prata da casa, como o pessoal dizia no passado. Tá bom? Estou à disposição, querido. Um abração. Valeu. Até.